ato de amor da história. Um homem inocente foi rejeitado, ferido e levado à cruz. Ele não precisava ficar, mas ele escolheu ficar. Por amor. Tudo parecia o fim, mas 3 dias depois a morte foi vencida. Ele vive e essa história vai começar agora. Pedimos que, durante a apresentação, evitem o uso de celulares e não utilizem flash ao tirar fotos ou a gravar vídeos. Isso nos ajudará a manter um ambiente de respeito e adoração. Apresentamos Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa Páscoa. Um cordeiro morreu para que todos os filhos de Deus pudessem viver. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A primeira ordem do Eterno registrada em Gênesis foi: que haja luz. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, Lucas a luz fez surgir. E ao teu falar, acendem bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Sim, a natureza louva, eu também. O Éden era mais do que um jardim. Era um lugar de relacionamento. Ali o homem contemplava a beleza de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Mas então o pecado entrou no mundo e criou uma separação. Afinal, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Os olhos de Adão já não mais teriam um brilho intenso ao olhar a beleza do seu Criador. O pecado separou o homem de Deus. A criação estava longe do seu Criador. O pecado entrou na terra e logo se multiplicou. O homem provou o gosto da dor. Caim matou Abel, a terra bebeu sangue, a humanidade cada vez mais de seu Deus distante. Mas o pecado não parou em Adão ou Caim. Ele atravessou gerações. A maldade encheu toda a terra, e o coração do homem tornava-se continuamente mau. O homem, que outrora era a coroa da criação, já não refletia mais a luz, mas sim a sombra da sua própria corrupção. Então, o juízo veio como águas. O dilúvio cobriu montes e vales. Mas mesmo no juízo, Deus revelou a sua infinita misericórdia. Então um arco foi colocado nos céus, um sinal de que a história ainda não havia terminado. Tempos se passaram, povos se levantaram, torres foram construídas. Mas o coração do homem
continuava distante. Então Deus chamou um novo homem, Abraão. E aí ele fez uma promessa: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nascia ali uma grande nação. Abraão, Isaac, Jacó. Mas também essa promessa atravessou o sofrimento. Os filhos de Israel foram feitos escravos no Egito. Foram 400 anos de opressão. 400 anos de silêncio. Então Deus levantou um novo homem. Dessa vez era Moisés. Mas as pragas invadiram o Egito. O rio tornou-se em sangue. Toda aquela terra foi atingida. O céu escureceu. Mas mesmo com tantas pragas e sinais, o coração de Faraó permanecia endurecido. Então Deus anunciou algo diferente. Não seria mais apenas juízo, mas redenção. Naquela noite, cada família deveria sacrificar um cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse, aonde houvesse sangue, haveria vida. Aquela foi a primeira Páscoa. Um cordeiro morreu para que os filhos de Israel pudessem viver. Ele vai passar aqui também? Moisés disse que o sangue seria o sinal. O cordeiro morreu por nossa causa? Sim, minha filha, ele morreu para que você viva. Tem certeza que isso vai funcionar? Minha filha, quando ele vê o sangue, ele passará por cima. Agora vamos, comeremos apressados, porque amanhã não seremos mais escravos. Eu tô com medo. Minha filha, confie, o sangue é suficiente. Ele entrou? Não, minha filha, ele passou. O sangue do cordeiro nos livrou do anjo da morte. Naquela noite, o sangue marcou portas. Um cordeiro morreu para que os filhos de Israel pudessem viver. Em breve, outro cordeiro viria. E esse cordeiro também morreria, para que todos os filhos pudessem viver. O povo saiu do Egito. O mar se abriu. O deserto foi atravessado. Reis se levantaram. Impérios caíram. Promessas foram esquecidas. E ainda assim, o coração do homem continuava distante. Profetas clamaram. Reis falharam. Sacerdotes se corromperam. Mas Deus cumpriu a sua promessa. E entre ruínas, uma voz se levantou. O povo que andava em trevas viu grande luz, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Menino nasceu, como um filho se nos
Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Rei dos reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai cantando santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tu és. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um menino, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas como isso será possível? Se eu nem fui dada em casamento e sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra conforme a tua palavra. Cara, mude. Não, Maria, não quero conversar com você agora, Maria. Grávida? Como assim grávida? Nem casados somos. O que vão pensar de mim? Eu sei, José, que é impossível de acreditar, mas você precisa confiar em mim. Acreditar, confiar, você está grávida. Isso é impossível para mim, Maria. José, eu sei que é impossível, mas o anjo veio até mim. Ele disse que o menino se chamará Yeshua. Eu sinto vida correndo dentro de mim. José, por favor, você precisa acreditar e confiar. Eu jamais te trairia. Maria, eu te amo, mas eu não consigo acreditar. Preciso de um tempo para pensar em tudo isso, Maria. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa,
O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz ao menino, e tu lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sim, Senhor. Agora eu sei que eu posso confiar e não temerei. Aconteceu que, estando eles no caminho para Belém, chegou o tempo do nascimento. José e Maria procuraram, mas não encontraram lugar em nenhuma hospedaria. Então Maria deu à luz ao seu filho unigênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura. Reis vieram, magos trouxeram ouro, incenso e mirra. Herodes temeu o menino, E ordenou a morte de todas as crianças. mas Deus era com aquela criança. Então, o nosso Senhor nasceu, o nosso Rei nasceu, não em palácios e em glória, mas em simplicidade, em uma manjedoura. Jesus vivia assim, assentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. E os sacerdotes se maravilhavam com a sabedoria daquela criança. Então o menino crescia em sabedoria, crescia em graça, e se preparava para aquilo que em breve viria. Senhor, o meu servo está na minha casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Eu irei curá-lo. Não, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes apenas uma palavra, e certamente o meu servo será curado, pois eu sou homem sujeito à autoridade, tenho muitos soldados sob o meu comando. A um eu digo vai, e ele vai. A outro eu digo vem, e ele vem. Os meus servos eu digo faze isto, e ele faz. Em verdade vos digo, não encontrei tamanha fé em Israel. Vá, seja feita de acordo com a tua fé. Obrigado, Senhor. Naquele mesmo instante, o servo foi curado. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder Jesus, Rei,
cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome. São 12 anos. 12 anos sofrendo, com dores, esquecida, abandonada, impura. 12 anos. Médicos, remédios, nada eu consegui. Às vezes eu me pergunto e me questiono se em algum momento eu vou ser curada. Mas recentemente eu ouvi sobre um homem santo, um mestre. Ele cura pessoas, ele transforma vidas. E eu penso que se ao menos eu conseguisse chegar perto dele, tocar na sua veste, na orla do seu manto, talvez eu pudesse ser curada. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. A minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. O meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. É Ele, o Mestre, o Homem Santo. Eu preciso chegar até Ele, mas é uma multidão tão grande, mas eu preciso tentar. Eu tenho fé que se eu tocar na sua veste, Ele vai me curar. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Por favor, me deixa tentar. Licença. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Quem me tocou? Mestre, uma multidão te oprime. E você me pergunta, quem te tocou? De mim saiu virtude e alguém me tocou. Fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Vá, a sua fé te curou. Obrigada, Jesus. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Não me acredito. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Jesus, eu fui curada,
Eu fui curada. Obrigada, Jesus, obrigada. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele chamou para si, para os seus pescadores. Jesus, durante o caminho, curou os enfermos. Jesus restaurou famílias. Jesus abriu os olhos de todos aqueles que... Em meio a tantos milagres, Jesus fez paralíticos andarem. Jesus purificou os leprosos. Com ousadia, Jesus perdoou pecadores. Com toda a sua humildade, Ele sentava-se à mesa de todos aqueles que se sentiam rejeitados. Jesus tocou quem os mestres da lei e fariseus julgavam intocáveis. Jesus levantou todos aqueles que estavam caídos. Com coragem, Jesus enfrentou os religiosos. E com autoridade, anunciou que o reino de Deus havia. Mas quanto mais a luz brilhava, mais as trevas se agitavam. Os líderes se enfureceram com ele. As multidões louvaram. A inveja tomou o coração do homem e cresceu. Ele foi traído por um amigo. Jesus foi julgado injustamente. O açoitaram, cuspiram em sua face. E como ovelha muda, o nosso cordeiro foi entregue para que todos os filhos pudessem viver. De cruz carregou por mim, alto preço pagou naquele monte. Pai o enviou por amar até aqueles que um dia diriam não acreditar em ti. E mesmo assim você calou e caminhou. O Pai o enviou por amar até aqueles que um dia diriam não acreditar em ti. E mesmo assim você calou e caminhou. Como ovelha muda até o fim, mudo para o fim. Jesus calou e caminhou até a cruz, se entregou. Como ovelha muda até o fim, mudo para o fim. Jesus calou e caminhou até a cruz, se entregou. Seus olhos brilhava a paz, dentro dos seus olhos havia amor, dentro dos seus olhos uma certeza: Jesus Cristo que morreu para me salvar. Dentro dos seus olhos brilhava a paz, dentro dos seus olhos havia amor, dentro dos seus olhos uma certeza: Jesus Cristo que morreu para me salvar. Dentro dos seus olhos brilhava a paz, dentro dos seus olhos havia amor, dentro dos seus olhos uma certeza: Jesus Cristo que morreu para me salvar.
Por que fizeram isso com ele? Já não me bastam as noites onde a insônia tem me perseguido. E agora eu tenho que lidar com a dor de saber que roubaram o seu corpo. Por quê? Por que mataram o meu Senhor? Ele foi o único a enxergar algo bom em mim. As feridas da minha alma pareciam incuráveis. A culpa me algemava. Os demônios me perseguiam. Mas ainda assim, Ele restaurou a minha vida. Como tiveram coragem de apagar a luz do mundo? Mulher, por que choras? Porque roubaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram. A quem procuras? Eu já disse, o meu Senhor. Você é o jardineiro? Se o levaste, diga-me onde o puseste. Eu mesmo irei buscá-lo. Eu preciso ao menos cuidar de seu corpo. Eu não posso deixar que tudo acabe assim. Meu Deus, como eles tiveram coragem de apagar a luz do mundo. Acaso você já sentiu o cheiro das flores, Maria? Rabone, mestre, o Senhor está vivo. Nós precisamos ir a todos, nós precisamos ir a Jerusalém contar que o Senhor está vivo. Calma, Maria, sim, eu estou vivo, mas ainda não subi para o Pai. É o meu Pai e o seu Pai, o meu Deus e o seu Deus. Mas vá a todos e diga que eu estou vivo. Sim, e que eu vivo. Sim, eu vou anunciar pelas ruas de Jerusalém: Jesus está vivo. Anunciem todos. Ele vive, Ele ressuscitou. Anunciem. Se coloque de pé, igreja. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. E ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, os olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu que já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure. Você pode se alegrar com isso? Porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles, Maria, voltarem a sorrir. Fala que ainda não acabou, avisa que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Aleluia! E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor bem alto? Você pode aplaudir com alegria? Aleluia. A Páscoa tem a ver com um novo ciclo. A Páscoa nos remete à ressurreição. A Páscoa não tem a ver com um coelho, mas a Páscoa está ligada diretamente a um cordeiro. Quando a gente olha para Êxodo capítulo 12, nós vemos um cordeiro que através do sangue desse cordeiro impediu a morte sobre aquele povo. Mas eis que o verdadeiro cordeiro, o cordeiro definitivo, ele se fez carne, e o sangue dele não somente nos livrou da morte, mas nos deu direito à vida eterna. Nós estamos aqui nessa noite relembrando aquilo que Jesus fez na cruz, mas acima de tudo isso, que a morte não foi capaz de vencê-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou para dar vida eterna para mim e para você. Se você reconhece, dá um aplauso a ele. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Um novo ciclo. A Páscoa tem a ver com novos ciclos. É trazer vida onde existia morte. É ressurgir aquilo que estava apagado. Quando o povo saiu do Egito, rumo à terra prometida, eles comemoraram a Páscoa. E para não se esquecerem do tempo de aprisionamento, de dor, de sofrimento, durante a Páscoa, eles comiam o cordeiro, que tinha que ser comido em família, mas eles também comiam ervas amargas, porque a erva amarga nos remete ao tempo de dor e de sofrimento. Todos nós aqui temos uma história. Todo mundo aqui viveu um tempo de devassidão, uma vida ordinária, uma vida de pecado, uma vida sem Cristo. Talvez você aceitou a Cristo há 1, 2, 5 anos, mas todos nós aqui já tivemos uma vida pregressa. Todos nós aqui já tivemos uma vida de condenação. Nós vamos fazer um ato profético agora. Eu creio que a equipe já está pronta para entregar erva amarga e também um sachê de mel. Você vai receber esses 2 elementos e nós temos 1 minuto para entregar esses elementos. Eu vou pedir para você ficar sentado, e à medida que você receber, você vai ficando em pé. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Então receba esses elementos desse ato profético, para que nós possamos reviver, relembrar aquilo que o
um dia Jesus nos salvou. Então, na medida que você receber, você vai ficando em pé para nós adorarmos ao Senhor. E equipe, nós precisamos disso muito rápido, em nome de Jesus. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Oh, 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 oh. Se você recebeu, vai ficando em pé. Se você já tem os elementos do ato profético, vai ficando de pé, em nome de Jesus. E adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si. Aleluia. Essa é a bênção de ter uma igreja grande, né? Se a igreja fosse menor, seria mais rápido. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, você está aprendendo a ter paciência. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, esse ato profético é simples, mas é providencial. Ele é simples, mas ele é real. Em Êxodo 12, verso 8, menciona que o povo, quando comemorava a Páscoa, que eles comiam o cordeiro assado, mas também comiam a erva amarga, porque a erva remetia o povo ao sofrimento, ao tempo que eles viveram aprisionados, ao tempo em que eles eram prisioneiros. E hoje esse ato profético funciona da mesma maneira. Como eu disse, não importa quanto tempo, todos nós temos uma história. E a nossa história não começa quando a gente aceita Jesus.
A nossa história começa quando nós tínhamos uma vida ordinária, pregressa, de pecado, prisioneiro. E nesse momento, nós vamos pegar o primeiro elemento, que é a erva amarga, que vai nos remeter ao tempo de dor, a um tempo de prisão, a um tempo de cadeia, a um tempo de grilhões, a um tempo de sofrimento. Teve gente que pegou um pequenininho, né? Vê do pastor Lucas que tamanho. Se for pelo pecado, tem que dar uma folha inteira para ele. Mas agora eu queria que você pegasse a sua erva. Isso é boldo, tá? Não vai matar você, vai fazer bem pro seu fígado. Ex-cachaceiro, graças a Deus, diga graças a Deus. Fala graças a Deus, Getúlio. Isso, graças a Deus. Pega aí o seu boldo, coloque na boca, não engula, mastigue. Isso, faça cara feia. Essa é a cara do pecado. Essa é a dor. Essa é a vida que nós vivíamos quando nós éramos tomados, quando nós vivíamos em pecado, quando existia uma condenação sobre nós. Mastigue, sinta o gosto amargo, porque o pecado, a palavra de Deus diz que ele começa doce como mel, mas ele termina amargo como fel, como esse gosto que está na sua boca agora. Fecha seus olhos aonde você está. Fecha os seus olhos aonde você está. E sinta o amargo de como era a sua vida pregressa antes de conhecer Jesus. Sinta esse amargor. É assim que era a sua vida antes. Sem esperança, sem expectativa, sem alegria, sem Jesus. Assim era a minha, assim era a sua vida. Mas houve um dia em que nós fomos redimidos do nosso pecado e tivemos oportunidade de uma nova vida. Eu acredito que você está com outro elemento na sua mão, que é um sachê. Você já sentiu, relembrou que era uma vida pregressa, amarga, de pecado. Eu preciso de Jesus também. Cadê? Ah, tá aqui. Aleluia. Ai, meu Deus, como era ruim a vida. Pega seu sachê. Nesse sachê tem mel. E olha o poder que esse mel tem de acabar com o sofrimento que está no teu paladar agora. Pode comer o seu sachê. Esse doce representa Jesus na sua vida. Esse doce, ele tira o amargo que você tinha. Esse doce nos dá alegria, expectativa, esperança. Esse doce, ele quer permanecer vivo sempre, todos os dias, a partir de agora, em nome de Jesus. Então adore a Ele, adore a Ele. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, mas talvez a tua vida esteja amarga. Talvez a tua vida não tenha expectativas mais a teu respeito. Talvez você já não tenha mais esperança. Mas aprove ao Senhor te trazer essa noite para participar dessa festa que nos remete à ressurreição, que nos remete a um novo ciclo. Ei, você não veio para cá à toa. Você está aqui hoje por um propósito. Porque se houve um ciclo de dor, de sofrimento, de vida amarga, Deus, Ele quer estabelecer um novo ciclo sobre a tua vida. Mas para isso, não basta a gente pegar um sachê de mel, morder, para que o gosto amargo vá embora. É preciso confessar Jesus como Senhor e como Salvador. É crer no seu coração que Ele pode transformar a sua vida. E hoje é um dia muito propício para isso. É ressurreição. Existe poder na ressurreição. O poder de trazer vida onde tinha coisa morta. É de trazer esperança onde não tinha mais expectativa. E ainda que uma vida se renda aos pés do Senhor, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu quero ajudar você nessa noite. Eu queria que a igreja me ajudasse. Você pode fechar os seus olhos? Todos, você pode fechar os seus olhos. Você pode repetir uma breve oração com muita sinceridade e verdade. Se você está entronizado ao trono, se você entende e reconhece que o Senhor está aqui para mudar a sua história, repita bem alto e diga: Pai, eu creio no poder da ressurreição. Nessa noite eu abro o meu coração para receber Jesus como meu Senhor e meu